Ouça agora mais um podcast do canal Preparação Crítica, dissertando e debatendo diversos assuntos dentro da área da preparação e do sobrevivencialismo para você. Apresentado por Matheus Carcará, Daniel De Luca e Fernando Zimmermann. Ok. Senhores, estamos então ao vivo agora aqui no YouTube e gravando o nosso primeiro podcast falando aqui sobre coisas simples, habilidades simples que podem salvar um sobrevivencialista. Coisas que às vezes são relegadas como menos importantes, né, no ramo aí das habilidades, mas que se utilizadas aí de forma criativa, né, e com a devida necessidade, podem salvar nossas vidas, podem nos prover, né, de mais formas de conseguirmos ir adiante, caminhar em situações críticas, talvez. Eu sou Matheus Carcará, do canal Missão Carcará, sou jornalista aventureiro. Hoje nós estamos aqui também com a nossa equipe completa. Então, com o Daniel. Daniel, se presente, por favor. Oi, pessoal, eu sou Daniel De Luca, tenho um canal no YouTube chamado Sobrevivencialismo Alpha, falo sobre preparação e sobrevivencialismo, e é isso aí, tamo junto. E estamos também com o Fernando Zimmermann. Fernando, por favor, se presente. Olá, meus amigos, eu sou o Fernando Zimmermann, eu sou do canal Sobrevivente Urbano, canal destinado a preparação, sobrevivencialismo e assuntos correlatos, a segurança, ferramentas, itens, tudo dentro desse contexto, tudo direcionado à preparação. Bom, e o nosso tema hoje, então, são habilidades simples que, em momentos de dificuldade, podem nos salvar, podem agregar para a nossa sobrevivência. E a gente deu uma escaneada, olhamos algumas coisas, pesquisamos e chegamos à conclusão de que, geralmente, quando você consegue aprender esse tipo de habilidade, você pode utilizá-la de uma forma criativa, às vezes, num momento de dificuldade. E aí, eu fiz aqui uma colinha, né, no celular aqui, ó, por exemplo, habilidades manuais. Eu vou colocar aqui 3 e aí a gente vai debatendo aqui cada uma delas, né, quais são as utilidades normais delas, né, corriqueiras, né, e quais poderiam ser as utilidades que são assim usos ampliados, né, aqueles usos em momentos distintos, em momentos às vezes que aquilo ali você adapta à necessidade que você encontra, né? Então, por exemplo, eu cito 3 aqui, né? Não sei se há outras, certamente há outras, né? Mas, por exemplo, uma coisa é a sua habilidade de fazer nós, a outra, costura, e a outra, dobradura. Por exemplo, nós a gente geralmente usa em roupas, em acessórios, em reparos, né? Reparos corriqueiros, varal da sua casa que está pendurado ali, e você vai lá e amarra, né, em vez de trocar a corda, né, você, mão de vaca, vai lá e fica lá dando nozinho naquelas cordinhas até, né, elas não aguentarem mais, você tem que comprar outra. A costura, a mesma coisa, a gente tem reparos e produção, às vezes, de roupas, né, tem pessoas que, não só em termos de costura, como também de fiação, né, pontos crus, e produz certos tipos de coisas. E as dobraduras, a mesma coisa, é a organização do lar, né, fica uma coisa tida como meio que doméstica. Mas será que são domésticas mesmo? Eu acho que tudo isso tem bons empregos em situações de dificuldade. Algum de vocês, por um acaso, já teve que usar algum desses conhecimentos em alguma situação aí de emergência ou de dificuldade e que ou projetaria usar numa situação de emergência, de sobrevivência? Como é que vocês veem isso, meus amigos? Bem, vou começar falando aqui, então. Antes, na verdade, até, não vou dizer em situação de emergência, tá? Emergência, na verdade, é igual costura, você pode considerar uma emergência qualquer pequena situação do cotidiano. Você rasga alguma coisa, cai um botão. Geralmente, a maioria das pessoas usa o famoso nó cego. Ninguém aprende a dar muito tipo de nó diferente, não. É sempre, vou fazer um nó aqui. A pessoa é o laço do sapato e o nó cego que não solta, né?
E no caso aqui, a questão de dobradura, até o pessoal entender, não é origami, não, tá? É dobradura com questão de organização, né? Só para deixar bem claro. Em questões de emergência, nunca precisei chegar ao ponto de emergência. Costura, claro, às vezes costurar um botão, alguma coisa, já fiz isso. Mas não uma emergência catastrófica, uma emergência, né? Uma grande emergência. Mas a predisposição de usar isso numa eventual situação, de você ter essas habilidades, é claro que eu penso o tempo todo, tanto que não só em questão de emergência, tá? Nós, por exemplo, é uma coisa que é interessante você aprender a fazer esses nós, até porque você vai fazer um nó, como eu falei, faz o nó cego e depois para desatar vira um parto aquilo, né? Então, a pessoa saber fazer nós é interessante. A costura, tá? Não usei emergência, mas usei muito para confeccionar itens para a minha preparação. Tem muita específicos, gente que tem né? Específicos, fazer uma bolsa, tá ali, eu tenho ali, mas tá ali em cima, fica ruim de eu pegar agora. Mas fiz bolsa, você fazer até uma bainha para uma faca, você usa costura geralmente, costura couro. O mais interessante é que todo mundo, quando fala em kit de preparação, fala, vou pôr um kit de costura aqui. E o cara não sabe nem fazer um ponto básico. Não sabe nem fazer o ponto básico de costura. Pior, alguns falam até em fazer sutura. Pior ainda, o cara não sabe costurar um pano que é carregar um kit de sutura. Ninguém não vai fazer, não. Entendeu? Não, o cara vai terminar de arrebentar com o ferimento. Mas por que é importante a habilidade? Às vezes o cara, como eu falo, o cara tem um kit, mas tem que saber usar, tem que saber o mínimo dos pontos necessários para fazer uma costura. Rasgou a mochila, você tem que saber fazer um ponto. Não adianta só ter um kit de costura se não souber usar. E é uma coisa muito simples. E também aquela questão, né? Costura, mulher costura. Não, porra nenhuma. Costura é coisa de homem também. É coisa de homem também. Você é um preparador, você tem que saber fazer de tudo. Uma das coisas mais simples que tem que o pessoal não se aplica. E a questão de dobradura, de organização, de você saber organizar bem as coisas, faz totalmente, não é nem questão de emergência, é questão de preparação, você se preparar para uma. Se você vai fazer uma preparação, você tem que aprender a se organizar, né? Não só organização de coisas, de objetos, mas organização em planos. Se planejar para fazer uma coisa estar organizado, né? Se organizar. Então, a organização facilita a tua preparação. E você saber se organizar, e existem muitos textos, muitos ensinamentos, até internet, coisa fácil, que é como você ser mais efetivo, como você ser mais organizado, como você colocar em prática melhor as suas ideias. São todos termos que ninguém procura. Nenhum preparador procura termos assim para se instruir. O cara procura só coisas relacionadas a vou fazer fogo, né? E não é só isso. Existe um leque bem grande em cima de tudo isso aí. Verdade. E você, Daniel? Teve já experiência sobre isso? Como é que você vê isso aí? E assim, no sobrevivencialismo, uma das principais áreas característica do sobrevivencialismo é a improvisação e a habilidade de adaptar. No modo ali de nós, costura, dobradura, isso aí tudo é uma forma de se adaptar também. Tudo isso que o Fernando falou e mais adaptação. No momento, a gente vê muito isso em filmes americanos de sobrevivência, o cara vai lá, mata o animal e confecciona uma roupa com a pele. Será que nós temos essa habilidade de fazer isso? Será que o cara mata um animal e tira a pele? Descamisa o animal, né? Será que o cara tem noção de como preparar o couro primeiro para depois costurar essa roupa? Acho que na imaginação de muita gente, de muito preparado, eu mato o bicho, arranca a pele e não preciso tratar a pele e o couro, né? É só vestir ele do jeito que tá encebado e tá tudo certo. Vai lá, então, você vai virar um alvo, né? Tudo vai sair tirando o mais rastreável possível, né? O mais rastreável possível. O cara tem que ter noção que envolve muito conhecimento e obtenção de habilidades para poder realizar muitas coisas dentro da preparação. E são habilidades simples, né, gente? Você aprender a fazer nós, isso é questão de treino e manter esse treino. Você aprender a costurar, acho que uma vez que você aprende, você nunca mais desaprende, né? Você organizar as coisas é uma questão de lógica, né? Você vai, por exemplo, você vai colocando as coisas ou numa ordem que te privilegia, né? Porque você teria à mão
as coisas de primeira necessidade e outros tipos de coisa guardados ali, mas não estão à mão. Como também eu imagino uma lógica reversa nisso daí. Você pode, inclusive, aprender a camuflar ou a atrasar pessoas que ou têm uma má intenção ou que estão ali tentando pegar alguma coisa que você não quer que seja pega, né? Então você pode usar essas lógicas ao inverso também. Isso que é a parte da criatividade, né? Não, eu vou dificultar ao máximo a pessoa chegar até aquele artigo que para mim é o mais importante. Isso é questão de organização também. Sim, planejamento, né? Planejamento. Sim, a pessoa fazer uma coisa interessante nessa questão da habilidade é que geralmente todo mundo aqui, acredito que terminou, cursou superior, né? Ou terminou médio, enfim, estudou. E lá na escola, acho que todo mundo deve lembrar que quando tinha alguma lição de matemática, às vezes um cálculo estranho, a pessoa olhava aquilo e falava, mas pra que eu vou aprender esse negócio? Eu nunca vou usar esse troço. Pois serve pra nada? Não serve pra nada. Pois é, na escola eles ensinam, por exemplo, você tirar a área de uma circunferência. Um exemplo, né? Pois é, eu achava que aquilo nunca servia pra bosta nenhuma, né? Eu olhava, onde que eu vou ficar tirando a área de circunferência? Pois é, até o dia que eu resolvi, né, a área de circunferência e outros cálculos, até o dia que eu resolvi construir minha casa por conta própria. Aí eu vi que, aquele conhecimento lá atrás que eu nunca usei, agora eu preciso dele, né? E vou contar, eu fui baita do relaxado para aprender aquilo na época, né? E tive que aprender tudo novamente. Então, na verdade, isso passa o quê? Que todo conhecimento, por mais que pareça que você nunca vai utilizá-lo, por via das dúvidas, ele pode ser útil, hora ou outra. Então, não tem conhecimento com mais valor ou com menos valor. Todo conhecimento, aliás, acho que a parte mais difícil da preparação é o cara conseguir obter todos os conhecimentos que ele quer. Não precisa ser um especialista numa área. E é até bom não ser especialista. É melhor 5 bons do que um ótimo, não é? Então, a parte mais difícil, eu acredito, é essa obtenção dessas habilidades. Nós mesmos são uma quantidade imensa de nós. Para você decorar tudo aquilo, é complicado. Mas você pode pegar, não, vou pegar os principais, vou ver aqui quais são os nós, porque eles têm suas finalidades, vou ver quais que são os mais importantes que eu poderia precisar saber. Eu acho vai que se aplicar a aprender aqueles nós. Com nós, eu acho que pelo menos uns 3. Se você souber um nó de trava, né, um nó de corrediça e um nó de dependurar, você já está garantido em bastante coisa. E o problema do nó é que você tem que treinar, cara. Não adianta. Você para de fazer, você esquece como é que faz. Aí você fica lá quebrando a cabeça. Lógico que você vai lembrar uma hora ou outra, né? Mas para muitos tipos de nó, você tem que manter afiado ali, né? Não basta aprender uma vez, porque não fica. Mas eu acho que se o cara for bom de lógica também, o cara consegue fazer um nó que desate. Sem saber muita coisa de nós ou nós específicos, se o cara tiver pôr a cabeça para trabalhar e o cara não quer fazer um nó, mas não quero que esse troço fique cego que não solte depois. Então tem que deixar uma volta de laço que eu vou dar, eu tenho que deixar dobrada para poder puxar e soltar o nó. Se o cara usar um pouco a cabeça também, acho que o cara consegue se virar. Mas tem que ter esse timing de pegar e analisar e, resumindo, pôr a cabeça para funcionar. Né? Saber o que ele precisa e projetar, né? Eu mesmo já usei nó de... aquele nó de pescador que você vai fazendo a voltinha assim para fechar o anzol ali, né? Eu já usei isso daí muitas vezes quando eu era pequeno. Sabe onde que eu aprendi a fazer nó? Foi no carnaval, companheiro. Carnaval, para poder prender serpentina para meus primos dançar. Eu não tava cagando pro carnaval, mas o povo queria e eu fui lá e emendei o tanto de serpentina. Aí pronto, arrumei, tá tudo aí, ó. Passa por debaixo do varal. Aí todo mundo passava debaixo de um varal só de serpentina emendado que eu fui fazendo nó. Acho que foi aí que começou a minha história. Mano, mas você nunca soltou pipa quando era menino, não? Isso foi antes de soltar a pipa. As pipas, quando eu comecei a soltar, meu pai que me ensinou, né? Ele fazia, depois que eu fui começar a fazer. Fazer os nozinhos, fazer as rabiolinhas, nó da linha da armação. Depois, porque eu era tipo a terceira geração dos primos, então eu ainda era meio novinho quando o povo já pulava o carnaval. Bom, enfim, essa é só mais uma história, né? A outra coisa aqui que eu queria também falar, gente,
eu fiz alguma coisa aqui, por exemplo, a questão dos nós. Fiz uma lista aqui, eu dar pelo menos a lista aqui, né? Seria os usos ampliados, construção, reforço estrutural, torniquete, armadilhas, sistemas assistidos são possíveis ser feitos. Aquela coisa que cada estágio desarma um nó e com isso, né, você consegue ali um funcionamento de alguma estrutura. Reforço, armadura. Cara, você pode reforçar ali a sua própria, como é que eu posso dizer, a sua própria defesa com isso, né? Armamentos, né? Você pode fazer com cordas, né? Prisão, reféns, né? Às vezes você pode ser levado a isso, ou como você pode fugir desse tipo de situação. Desatar um nó de formas distintas é bem interessante. Tem gente que tenta desarmar nó Navy SEAL, dentro da piscina, dentro do mar, né? Então, assim, já são usos mais avançados, mas pensa bem a profusão de possibilidades, né, que isso te permite, né? É muito interessante. A questão de mexer com corda e com nó, você tem uma infinidade, né, inúmeras possibilidades de você tanto produzir, desenvolver, igual você falou, o sistema da corda que você vai desamarrando. Às vezes você quer fazer uma estrutura, mas você não quer cortar a corda que você tem. Você quer fazer várias, mas sem ter que cortar a corda, entendeu? E é questão de habilidade. E é até fácil, porque é questão de treino, né? Talvez mais fácil para quem pratica outdoor e gosta de acampar. Então o cara vai lá e acha um lugar ruim de fazer essa armação e consegue com uma corda fazer tudo certinho, amarração, tudo sem ter que cortar a corda, nada. Ou mesmo, como eu já vi, não fiz, tá? Não fiz, mas já vi. A gente vê por aí, o cara vai descer um barranco aí com com uma corda, vai fazer um pequeno rapel, por exemplo, e o cara amarra a corda em cima, e quando o cara chega embaixo, o cara tem que fazer a corda descer também. O cara não pode ir lá dar um nó cego e usar a corda para descer, porque vai perder a corda, não vai ficar lá. Então, tem nós específicos para isso, para você descer, por exemplo, e conseguir soltar o nó de cima e levar a corda com você. Então, em termos de nó, eu acho que é fundamental. Uma das prioridades de habilidade que você deve aprender, principalmente, são os nós. Bom, gostaria agora de pular para outras habilidades que a gente categorizou aí como domésticas. Seriam cozinhar, né, a organização e jardinagem e horta, né? Geralmente cozinhar a gente pensa em preparo de alimentos, simplesmente, rasamente. Organização, uma dinâmica doméstica, né? Aquela coisa, né, de isso aqui fica aqui, aquilo ali fica ali. E a jardinagem e a horta, produção de alimentos e paisagismo, né? Mas com isso daí a gente consegue desdobrar em outras atividades também, né, gente? Por exemplo, se você vai cozinhar, né? Muitas vezes a experiência em preparar também te permite quantificar, às vezes, rendimento de um alimento, né? Numa situação de escassez. Isso é uma coisa muito importante, né? Você saber dosar o rendimento das coisas, né? O mínimo necessário, o máximo possível, né? Que é quase a mesma coisa. Preparo de substâncias, né? As propriedades dos alimentos, a conservação, né? Que tipo de alimento que eu vou fazer? Né? Numa situação, às vezes, muito difícil, eu já planejo, vou fazer uma quantidade exata de um alimento que dure, né? Seria quase que o ideal, né? Cozinhar, vai cozinhar. Questão de cozinhar, o padrão, beleza. O cara saber cozinhar, fazer uma refeição que o sustente e que de fato o contente, porque numa situação de crise, você comer um troço ruim é de lascar. Também tem isso. O alimento é uma coisa que levanta a moral do cara e que dá até um ânimo em situações de crise, em situações de emergência, em algumas situações de emergência mais críticas, catástrofes, por exemplo, o cara conseguir ter um mínimo, uma alimentação boa, e quando eu digo boa é saber processar um alimento, que se o cara passar comendo enlatado também, como todo mundo diz, dependendo da quantidade de tempo, o cara vai ficar, além de ficar acabado, né, de tanto sódio, né,
excesso de açúcar, quando barra de cereal e coisa lá, e gorduras, né? Isso aí acaba com o cara. Então, você saber cozinhar um alimento, cozer um alimento decentemente, isso é uma moral dentro de uma situação crítica. Fora que a preparação. Eu quero fazer uma conserva, eu quero preparar alimentos, por exemplo, desidratados, que é possível fazer em casa, isso é tudo questão de cozinhar. Então, o cara tem que abraçar a causa e aprender a fazer essas coisas. Ou até mesmo, vamos dizer um termo extremo, que o pessoal fala, eu vou caçar um animal, né, para comer numa situação extrema. E eu, sinceramente, em termos urbanos, eu não vejo muito essa situação. Eu vou caçar um animal, vou caçar o cachorro do vizinho, pô. Você não comeria um pombinho, né? não? Não tem. Não, um pombinho assim até que ia bem, né? Só que eu acho que numa situação extrema, esses pombos iam sumir tudo. Mas o cara saber, você pegar o frango do pacote, tirar fora e fazer é fácil. Agora, você pegar o bicho, despenar ele, limpar para comer é outra história. Aí muda Outra parada. É outra parada. E então, além de você... E além de você saber cozinhar, você vira uma pessoa importante dentro de um grupo. Tanto seja, por exemplo, vamos botar assim, no SHTF, você esteja ali com um grupo e você sabe cozinhar. A mesma coisa se você for, por exemplo, um enfermeiro, você sabe cuidar de ferida. É a mesma coisa cozinheiro. Você vira uma pessoa importante dentro do grupo. Uma pessoa que sabe cozinhar, levanta a moral de qualquer um. É uma habilidade especial, né? Querendo ou não, não, é uma habilidade especial. Daniel tocou num ponto que é primordial e principalmente em termos de desestruturação sociais, né? Você tem momentos que são chaves para essa reestruturação, né? Por exemplo, você está com um grupo numa situação de crise. O momento da alimentação é um momento daquele grupo ter coesão, daquele grupo, sabe, forjar os valores que lhes são caros e que lhe caracterizam e que vão fazer com que eles tenham uma diferença na sobrevivência, né? O momento do alimento, o momento da fogueira, né? Aquilo ali da refeição, o jantar, vamos jantar juntos, né? Parece simbólico, parece, né, uma coisa um pouco desnecessária, mas que é fundamental na nossa sociedade, cara. Não nessa de agora, mas eu acho que ao longo da história, né, do homem. Durante uma situação de crise, tá? Uma situação de crise, você tem que, se você puder fazer coisas que te tragam o conforto do padrão de vida que você tinha antes daquela crise, e uma delas é cozinhar, tá? Isso vai te trazer um conforto muito grande. Moral você também, poder né? fazer uma boa refeição, moral, vai trazer moral, um conforto maior, um calmante para a pessoa. Então, o cara poder realizar algumas atividades, tanto quando a gente fala, às vezes, da pessoa fazer preparação, a pessoa ter jogos, coisas que distraiam, se a pessoa ficar mesmo presa num lugar, por exemplo, para que ela possa realizar algumas atividades para distrair a mente, para não ficar focada sempre no problema em si direto. Então, é o tipo de habilidade que a pessoa vai trazer conforto. Cozinhar significa trazer conforto, trazer familiaridade, tá, com a situação, com o teu cotidiano normal para uma situação de crise, para uma situação problemática. Certo. Agora a gente chegou a uma terceira categorização aí de habilidades que seriam já um pouco mais complexas. Algumas delas técnicas, né? A maioria delas técnicas, aliás, todas elas técnicas, né? Mecânica, elétrica, marcenaria, solda, serralheria. São habilidades que, por si só, hoje elas já têm usos estratégicos e muito difundidos, e que, numa situação de sobrevivência, uma pessoa que domina isso daí, ela é uma pessoa chave na sociedade, não é verdade, gente? Olha, não só na questão de sobrevivência, mas também no dia a dia, cara. Mecânica, elétrica. É isso que eu ia dizer agora. Já são estratégicas, mas eu digo assim, numa situação dessas, a pessoa que talvez seja a única que saiba uma dessas habilidades, ela é praticamente intocável, ninguém bole com ela, porque sem ela a gente não, né? Cara, não vai para frente. Essas habilidades, principalmente na parte de engenharia e mecânica,
tá? O cara também não precisa ser gênio. Mas o que acontece? Como é que era antigamente? Pelo menos o meu pai é assim. E eu acredito que o de vocês também era assim, tá? E eu sou assim hoje. Quando você precisa fazer algum serviço em casa, uma tomada, você não contrata alguém para fazer. Você mete a mão na chave de fenda, solta o troço da parede e mete a mão no fio. Hoje não. Hoje tô cansado de ver marmanjo, entendeu? O cara precisa fazer um serviço, não, vou chamar alguém pra fazer. Não é porque o cara, às vezes tá, tudo bem, o cara pode saber, às vezes o cara não tem tempo e pega alguém, mas muitas vezes é porque o cara não sabe nem tem interesse em aprender. Eu prefiro nem que seja no YouTube. Não, cara, mas busca Mas- no YouTube. Eu construí a minha casa. mas só que- Quando eu levantei minha casa, eu assisti, cara, vídeo de cara fazendo telhado, de cara levantando parede, pra mim ver como é que o cara tá fazendo, pra mim replicar o cara depois. Fantástico isso, hein, cara. Mas o que acontece Sim, na sociedade hoje, as pessoas estão acostumadas a depender do serviço dos outros. Construção civil, quanto na elétrica, todos nesses tópicos que a gente falou, as pessoas já estão acostumadas a depender desse serviço. Elas não se tocam que elas podem também fazer aquilo. Nem se arrisca, nem quer. nem se arrisca, nem quer. E não imagina que pode haver prazer em fazer isso, né? É um grande prazer, às vezes, eu quebrar a cabeça para conseguir consertar alguma coisa, né? Consertar ou fabricar, né? Principalmente ou fabricar. Também, não só conserto. Fabricar acho que é mais legal ainda. Fabricar é mais legal ainda, não tem coisa mais gostosa que às vezes você fazer alguma coisa dentro das habilidades, né, que foi expostas aqui nessa pauta, a mecânica, né, a gente fala a mecânica entra um pouco da mecânica e da parte até da engenharia, de motores e coisas assim, a gente fala engenharia, pensa, nossa, mas tem que ser, né, não, cara, não é ser gênio, do motor de um carro, o mínimo da noção de como funciona o motor do carro não é complicado, é fácil demais. Tá? É muito simples. E além do que... Você saber o que é um alternador, o que é um... Né? Aliás, diga-se de passagem, fala que muitas vezes, vocês devem ver na televisão isso, em programas passar o cara que fazia nós estamos com problema de energia. Não, então eu preciso carregar uma bateria. Vamos fazer um carregador de bateria eólico. Vamos colocar lá, pegar o alternador de um carro num ferro velho, vamos colocar uma hélice e vamos fazer os fios para carregar uma bateria. Certo? E de fato dá certo. Só que se você não souber a diferença entre um fase e um neutro, entre um positivo e um negativo, você não souber a ideia de voltagem, amperagem, que nem é tão complicado dentro da eletrônica, por exemplo, da elétrica, você não vai conseguir fazer nenhum projeto mais simples. Se você não souber ligar uma lâmpada, como fazer a instalação de uma lâmpada, de um interruptor, né, você não vai conseguir fazer. E muitas vezes em situações que a gente fala em preparação, principalmente local, né, não em fuga, a gente está falando em local, às vezes você pode querer fazer eu quero fazer um sistema com placas solares para carregar a bateria. Você pode fazer um pouco de leitura, entendeu? Um pouco de noção de fazer uma solda, por exemplo, com estanho, com ferro de solda, que também não é difícil de fazer, é coisa que você aprende fácil, você consegue fazer vários projetos, várias coisas legais, várias coisas que vão fazer diferença na tua preparação. Certo? Isso envolve, na verdade, mecânica, elétrica, a marcenaria, isso é um pacote, cara. Uhum. Eu não sou um profissional eu ia falar da área mecânica, mas é covardia, porque eu sou ajustador mecânico, né? Não de profissão, mas de conhecimento, eu tenho um curso de ajustador mecânico, nunca usei ele profissionalmente. Mas, cara, eu gosto de tudo. Eu tenho aqui, tá virada aqui a câmera para cá, mas atrás aqui eu tenho... deixa eu virar isso aqui. Vira aí. Já que tá aqui, vou virar aqui, ó. Tá? Vira essa parada aí. Olha, tá vendo ali, ó? Esmeril, ó, máquina de solda na caixa, tá? Tem lá tudo quanto é ferramenta lá em cima. Tem graxa, tem também... Tem furadeira lá no topo da prateleira. A máscara de solda ali. Máscara de solda, sabe? Embaixo aqui tem caixa de ferramenta, tem uma quinquilharada aqui de coisa de ferramentas, porque eu gosto muito de fabricar as coisas. Quando eu tenho uma coisa estragada, eu prefiro tentar arrumar. Se eu não conseguir, daí recomendar para um profissional. O óleo do meu carro, semana passada, eu não levei no posto para trocar, cara. Eu mesmo fui lá e troquei o óleo. Por que eu vou levar para trocar? Aí, eu teria menos trabalho, ótimo. Eu nunca ia aprender a fazer esse serviço no meu carro. Então, o dia que dependesse de você, né? Exatamente. Então, você tem que ser proativo.
E até né? porque, Fernando, todos os profissionais dessas áreas que a gente está falando aqui, eles começaram como. A maioria começa como curioso. Começa com um cara que tem um carro, que não quer pagar mecânico, não tem dinheiro para mecânico, vai começa a mexer, começa a perguntar, começa a pesquisar, e vai Verdade. aprendendo. Ó, a soldagem, por exemplo, aqui eu mostrei uma máquina, tem uma máquina de solda, uma inversora de solda aqui. Aí, eu sou um soldador profissional? Não sou. A soldagem envolve muita coisa, cara. Tem material que você vai soldar, dependendo da posição, você tem que fazer chanfro na peça para poder soldar. Eu não domino tudo isso. Mas eu sou um colador de ferro. Entendeu? Eu já sei colar ferro. Eu já sei colar ferro, já é o suficiente para mim fazer algum serviço. Se eu quiser eu aprimoro depois, mas o mínimo necessário eu já sei. Se eu quiser fazer uma estrutura metálica, eu consigo. Se eu quiser fazer um reforço, uma grade para a janela da minha casa, eu consigo fazer. Aliás, a cerca aqui, eu moro no alto, a minha área, a cerca em volta, eu mesmo fiz. Foi comprado os ferros, serrei, cortei e fiz a cerca de metalão. Não sou serralheiro. Mas eu falei, eu não vou comprar. Pra vocês terem uma ideia, eu fui comprar a cerca. O cara me pediu R$700 para fazer uma cerca em volta da minha área. Que eu fiz porque eu tenho um nenê pequenininho aqui, né? Por questão de segurança. Me cobrou R$700. Eu paguei na inversora de solda 680. Se eu pagasse para ele fazer a grade, eu ia ter uma grade, não ia aprender e pronto, acabou. Como eu comprei a máquina de solda, eu tenho uma grade, se eu quiser eu faço mais alguma coisa, se eu quiser eu produzo outra coisa, enfim, eu tenho máquina para produzir muita coisa tendo a máquina de solda. Eu me tornei independente da mão de obra dele. E como é que são as coisas, né? Se você precisar de um dia fazer algum tipo de serviço, você poderia ganhar dinheiro fazendo esse serviço, se assim fosse necessário, né? Isso é sobrevivência. Coisa rocha. Perder emprego, bem, pode acontecer com qualquer um. Então Sim. você vai se virar, o que eu sei fazer para oferecer para alguém que eu posso cobrar? O que eu posso fazer? Solda é uma coisa, um pontinho de solda, qualquer pontinho de solda aí é 10 conto. Certo? E ainda mais qualquer serviço que você fazer são vários. Se você tem uma noção básica de uma determinada área, diante de pessoas que não têm nenhuma noção nenhuma dessa área, você é o rei. Mesmo ditado. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. É aquilo que a gente tinha conversado mais cedo, né? Você vai ser a referência ali. Ou faz com você, ou não tem aquilo feito, né? Então, assim, você ganha uma importância destacada, né, nessa sociedade. Né? Peguem dentro de uma... Vamos pegar um exemplo. Peguem dentro de um grupo, tá? Que eu tenho em vista quem seriam pessoas importantes dentro desse grupo. Tá? Dentro deste grupo, quem seriam as pessoas importantes? Não, isso pode ser tema para outro podcast, hein? Com certeza. O médico, tá? O construtor, que é o cara que sabe fazer as coisas, tá? O médico, o construtor e o defensor, que é o cara que domina muito bem, por exemplo, o armamento. A tática, né? A tática da defesa. Então, são 3 fundamentais. Um cuida da saúde, o outro cuida da manutenção das coisas e o outro cuida para que todas as outras 2 fluam perfeitamente fazendo a defesa. Aí, então, galera, o carregador de peso e o porradeiro tá fora, viu? Porque qualquer um faz isso, meu irmão. Exatamente. O burro de carga, geralmente, né? E o porradeiro, eu até botaria... qualquer um faz. Na verdade, Fernando, eu botaria até uma... Eu botaria até uma área mais específica também nessa Não falei porradeiro, falei pedreiro, não. Não, tô dizendo, numa situação assim, dizer, o pedreiro é fundamental, o ajudante é uma alternativa. Né? Tipo. O importante é o pedreiro. O pedreiro trabalha sem o ajudante. O importante é a função. Às vezes quem vai exercer ela é o ajudante, porque já não tem o pedreiro, mas ele tá assumindo, então ele é importantíssimo. Entendeu? Quem vai realizar a função. Exatamente. Bom, que ajudante é qualquer pessoa que esteja disposta a ajudar, né? E aprender o ofício. E saber, né? Aqui. Aí eu coloquei mais umas duas outras coisas pra gente fechar aqui. Uma delas seria pesquisa de internet. Eu acho que é pesquisa de internet. Só antes de concluir aqui, desculpa. Diga lá, Fernando. Só antes de concluir, antes de fechar aquele assunto, o pessoal gosta de fabricar muitas coisas para preparação. Quanta gente não entra no YouTube aqui para ver o vídeo do cara fabricando uma faca, para ver o vídeo do cara fabricando... tá aí um exemplo, Primitive Technology.
Vocês devem conhecer o canal do cara, o cara é americano, ele faz tudo de forma primitiva. Você olha, nossa, que legal, porque o cara tá construindo as coisas com as próprias mãos. Isso não é habilidade especial de ninguém, isso é aprendizado e curiosidade. Seja curioso, vá atrás, pesquise e põe a mão na massa, tá? Até que eu mostrei para vocês aqui já hoje, ó. Eu gosto de faca, eu não sou cuteleiro, mas eu gosto de faca. Tá saindo, ó. Tá saindo, que vai sair uma com 1 centímetro de dorso aqui. Tá? Ele tá mostrando a faca, gente, que é da grossura do meu mindinho aqui, ó. Pra quem estiver ouvindo o podcast e não estiver vendo. Aqui vai sair um belo de um projeto de lâmina. Eu não sou cuteleiro. Mas, pô, eu vejo um vídeo, vejo um cara fazendo, é assim que faz. Vou tentar fazer. A primeira, às vezes, não fica boa. A segunda fica mais ou menos. Mas a prática leva à perfeição. Então, a questão é vontade de fazer. Não tem essa história de eu não sei. Ninguém saiu da barriga da mãe sabendo as coisas. Nem falava você nasceu sabendo. Você teve que aprender. Então, tudo nessa vida é possível aprender. Tá? Correto. Eu ia terminar aqui dizendo duas últimas questões que são habilidades também importantes, talvez mais importantes hoje do que posteriormente numa situação de crise, né, que seria pesquisa na internet, que é um meio de você conseguir encontrar esse tipo de conhecimento, de se preparar e de ter habilidades, de refinar suas habilidades, de expandir os seus conhecimentos, e no final, gambiarra ou traquitana, que também é um jeito que eu já ouvi falar aí, que acho que lá em São Paulo o pessoal fala assim, aqui em Minas aí também? Traquitana? Aqui também a gente fala gambiarra ou traquitana também. Aqui também. A gente fala muito gambiarra aqui. Que é nada mais do que isso. A gambiarra é a fusão de todos esses conhecimentos que nós estamos falando aqui num momento de dificuldade. Mecânica, elétrica, só do cara saber fazer gambiarra, é saber improvisar. O obstáculo se interpõe e ele vai lá. Sim, uma das habilidades principais da preparação é a adaptação. Uhum. É adaptação, é você saber se adaptar a uma determinada situação. E aí a gambiarra vale ouro nessa hora. Né? Até dentro da situação mesmo dessa situação da habilidade, principalmente na questão de pesquisa também, vale ressaltar que vale muito a questão de você ter muita habilidade com relação à comunicação, né? Saber se comunicar, eu acho muito importante, porque você vai entrar em contato com outras pessoas também. Em momentos difíceis, né? Em momentos difíceis, então ter uma habilidade de comunicação, e não é só falar, não é mais do que falar. Ler a situação também, né? Exatamente, né? São técnicas de comunicação. Falar um outro idioma, que é muito difícil, acho que para muita gente, você ter noção, eu acho muito importante, principalmente os idiomas universais. Muitas publicações bacanas estão em outros idiomas, não existe tradução para elas. Tá? Não foi feito, então às vezes está perdendo muita coisa interessante que foi produzido principalmente lá na terra da origem, né? Da onde veio, que está tudo em inglês. Você perde muita coisa interessante. Mas tem o Google Tradutor. Tem, mas nem sempre a tradução sai tão fiel, né? É importante saber, porque você pode conversar. Se você dominar bem um outro idioma, você pode conversar com outras pessoas, com outras culturas, às vezes, que têm os mesmos interesses. Fora outros conhecimentos também que eu acho fundamentais, que até passou da parte de questão técnica ali, mas é medicina, tá? Primeiros socorros, não precisa ser um doutor, mas tem um conhecimento na área básico, de saúde interessante, básico, e noções de química e física, tá? A química é simples. Se você tiver uma máscara de proteção, por exemplo, de ar, né? Uma máscara de proteção, é bom você saber o que está no ar, né? Você ter noção do que você está tentando não respirar, tá? Então, ter noção de química é interessante. E a física está relacionada a coisas que você vai construir, né? São princípios básicos da física, é sempre bom o cara saber. Então, eu acho que isso engloba tudo dentro dessa questão de conhecimento, tá? Certo. Gente, espero que vocês tenham gostado e que esses conhecimentos, ainda que simples, se mostrem proveitosos e valiosos na sua preparação e nessa consciência preparadora que a gente tenta forjar aqui, né, com o nosso podcast, o Preparação Crítica. Queria agradecer ao Fernando e também ao Daniel pela essa participação. E a gente se vê então no próximo, gente. Até lá.
Esse foi mais um podcast do canal Preparação Crítica. Se você gostou, não deixe de acompanhar os nossos outros trabalhos no YouTube. Basta fazer uma busca simples pelo canal Missão Carcará, pelo canal Sobrevivencialismo Alfa e pelo canal Sobrevivente Urbano. Você vai encontrar muitos conteúdos feitos de forma prática e objetiva para trazer mais conhecimento e informação para você.